Fala galera, tudo bom? Começando mais um episódio aqui do Boteco Fire. Estou começando aqui TR, muito bem de vida. Muito obrigado por perguntar. E quem tá mais na mesa aí? Aqui é Diego do aposentecedo.com. Hoje, além do Gleison, que já vai falar, a gente tem um convidado especial aí. Mas fala aí, Gleison, dá um oizinho. Opa, eu, como sempre, aqui mais uma vez no Boteco. Acho que já é cadeira cativa aqui, não sai mais não. Fala aí, nosso convidado. Fala galera, aqui é o Alex do Como Investir no Exterior, ou então do blog Buscando o Primeiro Milhão, o BP Milhão. E essa história aí de ser convidado especial, isso aí é mó jargão, né? Porque todo podcast que eu escuto de todas as pessoas que fazem podcast, o cara tem 347 episódios, aí sempre ele tem um convidado, ou convidado especial ali, né? Mas tá valendo. Isso aí é porque a gente não pode desmerecer nenhum convidado, né? Vou chegar aqui e vou chamar o Gleison, um convidado comum. Mais um. O Gleison já não é muito especial, cara. O Gleison já é convidado comum, por exemplo. Tá? Não, mas então assim, vou falar uma coisa que não dá para falar de outro. Esse é o convidado que mais produz conteúdo sobre investimentos, que já sentou aqui na mesa do boteco. Isso não dá para ter dúvida. O cara tem como investir no exterior.com, bpmilhão.com, tem BPM Cash, o podcast dele. Tem canal no YouTube que fica fazendo live com outras pessoas também. Tem o outro aí né, para investimento. Bizu Financeiro. Como é que é o nome aí, o Alex? Bizu Financeiro. É esse aí, o bizufinanceiro.com. O cara é o maior produtor de conteúdo que já pousou aqui nesse bar, cara. Sem dúvida. Tem uns programas de educação financeira, parece que você faz também aí com a galera, né? Não, vamos lá, pode começar que aí eu vou falando. Tá, então eu já vou começar nessa linha mesmo, né? Porque pelo que a gente conhece você é um cara concursado público ainda, empregado, com aquela rotina ali de serviço na parte da manhã e da tarde, e ainda tem esse tanto de conteúdo que você produz pra galera aí aprender. Como é que você consegue? Cara, organizando o tempo, né? Sendo sincero, é para organizar o tempo, né? Então, acaba que eu não deixo muito tempo ocioso, eu consigo, com muita disciplina, né? A minha própria profissão, né? Que sou militar. Então, a gente acaba sendo mais disciplinado, tem ali um horário para algumas coisas, tem toda uma metodologia, né? E eu acabo fazendo isso, né? Então, eu aproveito muito tempo. Por exemplo, eu tenho um blog de viagem também, né? E sempre que eu viajava, às vezes estava num avião, aí 10, 12 horas de voo, aí ali eu já ia produzindo conteúdo, né? Eu já ia, no retorno, eu já ia escrevendo tudo que aconteceu na viagem, depois ia publicando, ia editando os vídeos, e eu faço isso, na verdade, é mais a organização do tempo mesmo. Eu tinha muita eficiência de tempo quando eu estudava para o vestibular ou no começo da faculdade. Eu conseguia ali milimetrar cada cantinho de tempo onde eu ia focar ele. Hoje eu não tenho mais essa habilidade. Hoje eu me disperso muito facilmente. Cara, aproveitando essa história de tempo aí, só para entender, você é um cara super ocupado, otimiza o seu tempo, é, dá atenção para sua família, para sua criança, que você tem uma bebezinha, mas a pergunta que eu quero fazer é: você não tem vontade de não fazer nada? Porque não fazer nada é muito difícil, né? E hoje em dia está até muito na moda na história de full minus e de procurar realmente não fazer nada. Você não tem essa vontade aí de ficar só de boa? Então, cara, essa questão aí de não fazer nada, né? Na verdade, não existe não fazer nada. Às vezes eu já me peguei pensando, pô, vou fazer nada. Aí eu vou ver televisão. Quer dizer, então estou fazendo alguma coisa, né? Às vezes esse nada ele é meio relativo, né? Eu acho mais uma questão. O nada, na verdade, eu traduzo para um momento seu, aquele seu momento, que você não quer falar com ninguém, não quer ler nada ou alguma coisa ali só sua, né? Mais ou menos é assim que eu vejo o nada, né? Na verdade, não. Não consigo ficar sem fazer nada. Eu estou sempre fazendo alguma coisa. Ou eu estou sempre lendo, ou eu estou vendo alguma série, ou eu estou... Se eu estou sem fazer nada, eu sento para escrever alguma coisa, para gravar um vídeo, produzir alguma coisa, fazer algum estudo, né? Ou então eu vou brincar com a minha filha, ou é o momento da gente cozinhar, fazer alguma coisa com a esposa. Vou para o quintal aqui, eu estou morando numa casa que tem um quintal muito grande, e aí eu estou limpando o quintal todo, pintando, deixando tudo arrumadinho. Então, sempre tem
alguma coisa para fazer. O que eu vejo, assim, na verdade, às vezes eu fico um pouco irritado, digamos assim, quando eu não consigo fazer aquilo que eu programei para fazer, né? Mas ficar sem fazer nada realmente não é o meu objetivo. O Alex, vem cá. Você mencionou aí que você é militar, né? E você tem aí vários blogs e conteúdos de investimento, né? Que envolve também um quê de determinação, né? Você se inspira em algum outro militar? Eu me veio à cabeça aqui quando você falou. Tem dois americanos aí que são bem famosinhos, o Jocko Williams e David Goggins, que tem livro escrito, Faça Sua Cama, né, arrume sua cama, primeira coisa do dia, de um deles também. E esses caras, sim, tem bastante conteúdo sobre, assim, questão motivacional, alguns desviam para o investimento também, assim, você se inspirou num desses caras, assim, você costuma seguir, ou o fato de você ser militar não tem nada a ver aí com a história? Cara, essa é uma muito boa pergunta. Aquele negócio para ser educado, né? Poxa, muito boa a sua pergunta, viu, eu Diego? É um assunto que, né, toda vez que você vai apresentar alguma coisa ali, a pergunta é ruim, né? Mas muito boa a sua pergunta. E agora eu vou responder o que eu quero, na verdade, né? Brincadeira. Na verdade, eu conheço esses caras, né? O do Arrume a Sua Cama aí, tem um vídeo muito bacana que é de um almirante, né? Americano. E eu conheço o canal deles, né? Sigo alguma coisa. Na verdade, não foi uma inspiração. Da área de atuação, uma parte mais operacional, por exemplo, a gente tem realmente uma perseverança maior, né? Isso, aí entra um monte de outros papos bem bacana, né? Que aí vai embora o boteco, né? Mas o que eu quero dizer há uma seleção natural das pessoas que têm mais tenacidade. Entendeu? Quando você pega alguns grupos, porque a atividade militar é gigantesca, né? Então você tem, né, desde a administração, desde a área de saúde, você tem desde a área do combatente, da parte operacional mesmo, que das diversas forças, né? O Jocko Willink, ele é um cara que foi das forças especiais americanas e tal, então ele traz muito esse viés motivacional, que é um viés que eu gosto, mas não exatamente por ser militar. Eu acho que esse viés da parte motivacional é da pessoa. E acaba que alguns militares acabam que desenvolvem mais ele. Então, essa questão de não desistir, de continuar, de acordar cedo, de preparação física, se o negócio está ruim, está chato, continua, vá até o fim, isso é uma força de vontade e eu gosto muito dessa área motivacional. Né? Tem vídeo do Jocko Willink, tem do David também, né? Que ele sai correndo aí, é o exímio corredor, e vários outros que eu assisto, inclusive da parte dos esportes. Né? Às vezes, quando eu vou fazer alguma atividade física, em casa mesmo, eu coloco vídeos de motivação de CrossFit, que eu acho bacana aquela edição, né? Então, acaba que a gente traz essa motivação realmente, ela acaba que força um pouco você ir até o fim, porque dependendo da sua atuação você não tem escolha, você tem que ir até o fim, né? E eu trago isso para a vida e eu acho que isso, na minha visão, é sensacional. Isso daí pauta bastante a minha vida. Bacana demais. Cara, aproveitando que a gente entrou nessa área de falar sobre a questão militar e tudo mais, mas falando aí de investimentos e aposentadoria antecipada, que é o foco aqui, mais ou menos aqui do Boteco, do blog, de quase todo mundo que escuta a gente, você acredita que a carreira militar é uma boa estratégia, uma boa carreira para você alcançar a independência financeira? Inclusive, essa pergunta serve também para o Thiago aí, que também era militar e acabou deixando de ser. O que você acha disso aí, cara? Excelente pergunta, Gleison. Muito obrigado pela sua pergunta. E, cara, eu vou te dizer, não só exatamente os militares, funcionário público em geral. Eu hoje sou um crítico do serviço público, hoje, né? Então, principalmente agora nesse período de pandemia, eu sou bastante crítico sobre funcionário público, no geral. Os militares não fogem muito dessa regra aí do funcionário público,
porque eu tenho uma outra visão que a gente consegue enxugar um pouco mais aí o número de militares de carreira e colocar os militares temporários. Mas por que é muito mais tranquilo, né, você fazer um planejamento, você sendo militar ou funcionário público, e chegar no objetivo aí, da FIRE? Porque o seu salário está garantido, né? Então, esse período de pandemia mostra exatamente isso daí. Como o salário dos militares e dos funcionários públicos está garantido, então você consegue fazer um planejamento de longo prazo, obviamente, porque geralmente quem é funcionário público, né, o militar, não pede para ir embora depois que atinge um certo valor, porque a aposentadoria, pelo menos do funcionalismo público, acabou que mudou, né? Mas dos militares em geral ainda é integral, diversos outros motivos para isso, né? Então, dificilmente alguém vai, depois de 20 anos, 25 anos, largar a carreira militar, né? Abandonar lá a aposentadoria integral para ir viver a vida FIRE. Então, isso daí é muito difícil. Mas chegar lá é muito mais tranquilo para quem é militar no quesito planejamento. A grande diferença entre o funcionário público / militar e os demais, CLT, ser empreendedor, seja lá o que for, é que você sabe que você está dentro daquela regularidade. Já o CLT, né, que não é funcionário público, tem picos. Então, pode fazer um trabalho e ganha 40, 50 mil reais. Né? Então, quem é autônomo, nutricionista, advogado, que atende em consultório, que tem escritório, empreendedor, passa por um período ali difícil, mas de repente fecha um contrato, o negócio vai lá em cima, né? Então é bem angular, né? Bem sazonal isso daí, mas para a gente realmente é mais fácil. No entanto, qual é o problema? A falta da educação financeira. Então, eu já vou emendar aqui uma pergunta polêmica. Tá? Peraí, Diego, segura sua pergunta polêmica que eu quero ouvir o Thiago para essa opinião dele aí, porque ele era militar e saiu do serviço militar. Fala aí, Thiago, o que você pensa disso aí? Exatamente. Eu era militar, acabei de pedindo exoneração em dezembro de 2020, começo de 2021. Basicamente saí da força mesmo em março, nos finalmente. Concordo plenamente com o que o Alex falou, que na questão de ser funcionário público, você atingir a independência financeira é muito mais fácil, exatamente por questão de planejamento. Planejar sendo militar, sendo funcionário público, é muito, tipo assim, tranquilo. Você sabe que você vai receber todo dia. Primeiro, houve a pandemia, agora em 2020, todo mundo estava tranquilo porque sabia que não ia ser demitido, que o salário ia continuar o mesmo. Mesmo que tivesse algum corte rápido no salário, demora muito para acontecer. E eu também sou um crítico do funcionarismo público, exatamente porque quando há essas cenas em que o Estado tem que cortar gasto, ele não consegue cortar gasto com a mão de obra do funcionário público simplesmente porque as leis não deixam. Mas voltando lá para a independência financeira, na minha visão é muito mais fácil. Eu acho que foi por isso que foi mais fácil para mim fazer toda essa economia e também, igual o Alex falou, foi mais fácil para mim porque eu sou educado financeiramente. Na parte do pessoal que não é educado financeiramente, talvez seja muito mais difícil, porque como o pessoal vê a segurança, a comodidade e sabe que todo mês, no começo do mês, vai cair um salário, o pessoal não se planeja. Eles não estão nem aí, porque eles sabem que todo mês vai cair um salário, independente do que aconteça com o Brasil, com o mundo ou com ele mesmo. É muito difícil você sair da vida pública por alguma merda que você fez. Você tem que ser basicamente acontecer um crime. Então, por causa dessa segurança, ou talvez falta de segurança que o funcionarismo público traz, a galera não se planeja, e eu acho que isso é uma falha do sistema. Manda aí, Diego. Cara, é muito mais fácil, né? Vocês estão falando, é muito mais fácil ser independente financeiro sendo servidor público. Mas assim, é muito mais fácil porque o brasileiro, no geral, não tem muita educação financeira, né? Com certeza, é muito mais fácil no sentido da previsibilidade. Você sabe que vai cair aquele dinheiro, como você falou, você sabe o quanto que você vai ganhar, você sabe o seu plano de carreira. Hoje você é cabo, amanhã você sabe quanto um major ganha e por aí vai.
né? É muito mais difícil para uma pessoa como eu fui, né, autônomo, que no mês podia receber 2, no outro podia receber 20, no outro podia não receber nada. Realmente é muito mais difícil, né? Agora, inclusive, vou emendar essa questão com a pergunta polêmica que eu vou fazer para o Alex aqui, que eu nunca tinha tentado. Quando a gente convidou ele aqui, o TR falou, cara, você se ligou que ele não é FIRE, né? Eu falei, porra, como não? O cara fala de FIRE, tem blog, pô, movimenta mundos e fundos aí sobre investimentos. E eu fui ver, o Alex fez uma pesquisa, o Alex realmente nunca falou em se aposentar cedo, precocemente, né? Porque ele, mano, tem um post dele de 2019 no blog, né? Que ele fala aqui rapidamente, o objetivo dele nos investimentos é se tornar IF, independente financeiro, quando se aposentar. Então, assim, Alex, explica pra gente aí, porque eu mesmo, né, que sou seu seguidor há um tempo, jurava que você ia se aposentar cedo, assim, antes do tempo, né, normal de carreira, né? E, ao que tudo indica, você pretende até ser reformado e ir para reserva, né? Esses termos militares aí. Você vai seguir até você receber a sua aposentadoria normal? Conta pra gente aí, que história é essa? Jogou na mesa. Então, excelente. Muito boa pergunta, viu, Diego? Parabéns aí pela sua atenção ao meu blog no post de 2019. Mas, cara, o que acontece é o seguinte, ó, deixa eu destruir alguns tal castelinho de areia de alguns. Na verdade, eu sou Fire, mas não sou Fire. O que eu quero dizer com isso? Ser Fire é muito subjetivo. Então, minha premissa eu já tenho 22 anos, né, de Força Aérea Brasileira, então vou me aposentar daqui a 9 anos. Isso já é uma aposentadoria precoce. De certo modo, eu vou me aposentar com 49 anos. Né? Então, já é uma aposentadoria precoce. E foi o que eu falei, como? Né, tem duas situações. A primeira delas eu vou ter o salário integral quando me aposentar, né, que a gente chama de reserva. Né? Quando eu for para a reserva, eu vou ter o meu salário integral. Então, 9 anos é um tempo curto. Né? Então, por que eu vou abrir mão disso tudo do salário integral? Se eu fosse CLT ou se eu tivesse dentro da nova regra de previdência do funcionalismo público, né, em que eles têm que colocar fazer uma previdência complementar para poder ter um salário de 15, 20, 25 mil, aí talvez eu também sairia antes. Mas, na verdade, eu condicionei a me declarar FIRE, até mesmo porque tem muita gente que procura muito essa questão de ser FIRE, mas é bem subjetivo, depende muito do seu padrão de vida, né? Então, você pode ser FIRE com 5 mil reais por mês de renda e não ser FIRE com 18 mil por mês. Então, vai depender muito de como você quer viver. E aí eu condicionei, então, entre aspas, me declarar FIRE quando eu for para a reserva acabar o meu tempo nativo. Tá certo, não. 49 anos é aposentadoria cedo, sem dúvida. Mas é porque parece, né? Realmente eu achava assim, pô, o cara vai sair antes, vai largar o osso antes. O que, para mim, é uma das coisas mais difíceis de ser servidor público, né? O que o TR fez, muita gente deve achar que é maluco, é coisa de doido. Mas deixa eu só, então, aproveitar e fazer uma crítica estratégica. Tá? Já que você vai se aposentar com seu salário integral, né? Você certamente tem desconto aí no seu contra-cheque dessa pensão militar, da aposentadoria, alguma coisa assim. Tá? Por que você, então, investe em previdência privada? A previdência privada, por si só, ela é uma ideia de complementar ou o regime geral de previdência social, o INSS, né? Porque tem um teto muito baixo, atualmente está em 6 mil e poucos reais. Se você vai se aposentar recebendo 10, 15, 20, qual é a necessidade, assim, qual é a razão estratégica de você ter essa previdência privada, pagando taxa de administração, coisas mais altas do que outros tipos de investimento? Conta para mim aí que eu fiquei curioso. Adicionando um comentário rápido aqui, no meu caso eu saí, mas eu tinha 5 anos de Força Aérea Brasileira. O Alex já tem muito tempo, então, no caso, eu não iria sofrer do custo afundado ali, né? Pô, falta 25 anos, 30 anos para aposentar, o Alex falta 9. Eu acho que eu, na posição dele, também esperaria. Responde aí, Alex. Não, a resposta é simples, abater imposto de renda. Chegar no limite lá dos 12% lá é só por isso que eu tenho a previdência privada
e coloco na previdência privada só... eu faço um aporte ali, né, no final do ano, jogo lá no programa lá do imposto de renda, aí eu vejo ali quanto que eu teria que pagar, então ao invés de eu pagar aquilo dali, eu jogo numa previdência privada e deixo lá para 10 anos aí rendendo e eu pego lá na frente. Só fazendo um parênteses aí a questão de previdência privada, né? Como eu estudei planejamento financeiro e muita gente critica no nosso meio a previdência privada. Eu entendo que a previdência ela funciona no caso da gente que faz investimento, que tem esse conhecimento, funciona mais como um seguro. Então, é muito mais fácil, por exemplo, se acontecer alguma coisa com alguém, tipo com você, Alex, da sua família ter acesso a esses recursos. Então, acho que o hedge que a previdência privada cria acaba sendo até maior do que o desconto de IR. Eu acho que não seja uma estratégia ruim, não. Para o militar, tudo é mais fácil. Tá? Então, o que eu quero dizer com isso? Um trabalhador normal, a previdência privada, ela é excelente porque botou a mão no dinheiro na hora. É muito rápido ali, muito fácil você colocar a mão no dinheiro. Mas para o militar, nós temos mecanismos também, né, que são fáceis, são rápidos de você colocar a mão no dinheiro. Então, não passa um aperto, sabe? Não fica... se eu morrer, aí a minha esposa, ela não fica 2, 3, 4 meses esperando para receber o dinheiro. O sistema ele é muito redondo, ele já funciona há muitos anos, obviamente, ele é muito redondo, então, quando há o falecimento de um militar, já tem uma comissão de funeral que já tem tudo padronizado, já tem para quem conhece o Visage, né? A gente usa o Visage, o programa lá Visage Modeler, então já tem todo um fluxograma, aí já aciona a comissão de funeral, aí já tem lá o padre, já tem o enfermeiro, já tem, se tiver que levar o corpo para algum lugar, já tem uma funerária, já tem tudo isso daí pronto, e a tesouraria já faz ali o lançamento e o adiantamento do pagamento do auxílio funeral e tal. Então, a previdência privada, para mim, realmente é mais para dar uma diminuída aí na questão do imposto de renda, porque ao invés de eu ficar pagando 4, 5, 6, 7 mil de imposto de renda todo ano, eu coloco isso aí numa previdência privada, deixo na mão de alguém aí que está investindo, fazendo alguma coisa, lá na frente depois eu resgato. Interessante. Eu perguntei numa de provocação mesmo, porque eu também tenho previdência privada. Você, no caso, né, pelo seu objetivo, com certeza você tem um PGBL, né, P de pato. Eu, ao contrário, eu tenho 2 VGBL, porque o VGBL ele tem natureza jurídica de seguro, então ele não incide imposto de transmissão caso eu morra, não tem imposto de herança, no PGBL tem. Tá? Além disso, você também. Eu não declaro completo. Quando declaro completo, eu não tenho nada para bater. Enfim, a minha forma de tributação aqui é diferente pelo fato de ser sócio de PJ. E eu tenho também, principalmente, uma questão estratégica, não só de diferimento tributário, porque a previdência privada ela tem a alíquota de 10%, né, depois de 10 anos que você aportou, é a menor alíquota que tem dentre os investimentos tributáveis, né, não estou falando aqui de investimento isento, e também eu vou ter essa opção lá na frente, né, de poder usar esse dinheiro se eu quiser. Tem muita gente que acaba não pensando nisso, né, vê a previdência privada só como uma complementação de renda, mas quando der a idade que eu tiver a fim de calcular, a empresa vai lá, vai fazer um cálculo atuarial e eu posso escolher, olha, eu vou sacar aqui, sei lá, 300 mil reais da minha reserva que eu fiz nesses anos, e aí eu gasto como eu quiser, ou eu posso, né, receber R$1.000 por mês, conforme o cálculo que a seguradora fez. Então, é um instrumento interessante, apesar de ter taxa, apesar de ter comissão, apesar de ter aquilo, eu uso para estratégias totalmente diferentes da do Alex, né? Então, é um produto que muita gente critica, né? Mas para mim faz sentido. Tá? Para mim faz sentido. Então, foi mais a título provocativo mesmo, porque o servidor público, fora do regime do INSS, tem uma previdência, pode parecer um absurdo, né? Pô, por que o cara está investindo nisso, né? Mas legal. Queria saber o seu racional. Então, e detalhe, né? Eu faço isso por causa do imposto de renda, mas eu vou usar lá na frente. Eu não tô fazendo, vou morrer, vou deixar aí para todos. Não. Eu falo muito da questão dos militares, porque poucas pessoas conhecem exatamente toda a lei de remuneração dos militares. E os próprios militares não têm essa noção, né? Muitos deles não sabem
que dá para evitar esse imposto de renda para usar esse dinheiro depois. Até mesmo porque, se eu morrer, então a minha filha, ela tem 1 ano, ela vai ter aí a pensão até ela fazer 24 anos, se ela tiver na faculdade, né? Então, é mais do que suficiente para ela viver, para ela manter o padrão de vida. Então, o que eu faço não é para juntar, né? Tem muita gente que junta a vida inteira para morrer milionário. No meu caso, não. Eu estou juntando agora para usar daqui a pouco ali. Eu só estou tentando diminuir um pouco do imposto de renda. Eu queria aproveitar que você até entrou nessa questão aí de morrer, né? E de herança e tudo mais, para entender o que você pensa a respeito de questão de herança e dos seus familiares e tudo mais. Você pretende deixar toda a sua grana que você juntar? A gente aqui fala muito de regra dos 4%, e nesse conceito a gente vai morrer e vai ficar uma grana boa aí para os herdeiros. Eu, particularmente, eu penso que a gente veio aqui nesse mundo para somar. Então, talvez todo mundo aí discorde de mim, mas eu não pretendo, se um dia eu tiver um herdeiro, uma criança, eu não quero deixar ninguém desamparado, mas também não quero deixar ninguém com muita grana, não. Então, eu penso que, sei lá, daqui a um tempo lá na frente, eu comece a torrar essa grana ou, se for o caso, deixar para a instituição de caridade. O que você pensa a respeito disso aí, cara? Isso vale também para todo mundo que está no boteco aí, para falar também. Então, de novo, né, a particularidade do militarismo ela é muito boa. Então, foi o que eu falei. Se eu morrer agora, minha filha vai ter aí o meu salário até 24 anos, né? E a minha esposa tem toda a educação financeira. Então, assim, não tem como ficar mal, né, com o meu salário e tendo educação financeira de uma criança até os 24 anos. E eu penso o seguinte, quando eu for para a reserva, né, daqui a pouco, daqui a 9 anos, eu vou viver a minha vida normal e muito bem. E também com viagem, porque eu gosto, né? E o patrimônio, só que eu vou ter o meu salário, né? Até o dia que eu morrer, eu vou ter o meu salário. Então, olha só como é que para o militar é mais fácil. Ele vai ficar na força 35 anos. Né? Então, ele passa ali, dependendo, né, se ele for do graduado, né, sargento, suboficial, ele entra como sargento, ou se ele for oficial, né, ele entra numa academia ou no ITA, né, como o Thiago fez aí, ou pode entrar na academia da Força Aérea, como eu entrei, na Academia Militar das Agulhas Negras. Então, ele passa aí uns 5, 6 anos em bancos escolares. Tá? Então, uma coisa que o oficial faz muito é estudar. Estuda muito, tem MBA, tem cursos aí de estudos estratégicos, enfim. Então, durante 35 anos, vamos colocar 30, vamos tirar 5 de bancos escolares aí iniciais ali, quando o garoto tem 16, 17, 18 anos, né? Cara, você tem 30 anos para você acumular um patrimônio. Depois desses 30 anos, você tem o seu salário integral e mais tudo aquilo que você acumulou durante 30 anos. Então, se você fizer um planejamento de todos os meses guardar alguma coisa durante 30 anos, vamos lá, se você quiser colocar só em fundo de investimento imobiliário, porque você quer ser um pouco mais conservador, não gosta muito da variação das ações e gosta de receber dividendos ali, né, aluguéis todos os meses. 30 anos juntando isso, você vai ter, olha, no mínimo 2 salários depois, né, quando você for para a sua aposentadoria. Então, muito dificilmente você vai deixar a sua família desamparada. Muito dificilmente. E aí você tem condições de viver, de se dar o luxo, de fazer uma viagem, ficar num lugar melhor, ter um carro melhor, porque vai ser difícil você consumir todo o seu dinheiro. Mas eu repito, para não ficar parecendo, né, que todo militar rico, milionário, está sobrando dinheiro. A gente está falando de quem tem educação financeira e desde o início, né, já tem aí seu planejamento financeiro de juntar e de aportar durante 30 anos. Caramba, é exatamente isso que o Alex falou. É uma vantagem muito grande e eu lembro muito disso porque foi a reflexão que eu tive que fazer na hora de sair ou não do militarismo. Eu botei isso no papel e eu vi a vantagem financeira que era eu continuar nessa carreira. Porque é o que ele falou, eu ia ter um salário muito bom de aposentadoria, mais um tempo imenso de acumulação que eu poderia gastar depois.
Então, pesou muito no fator não largar o serviço público quando eu botei isso no papel, mas todo mundo já sabe minha decisão final. E sobre a opinião de guardar dinheiro para herdeiro ou não, como eu sou solteiro, não tenho herdeiro, e os meus pais, em questão, meu pai é militar, então ele já tem essa aposentadoria garantida até a morte dele, e caso ele morra, minha mãe também já vai ter essa pensão garantida também. Então, eu nunca refleti sobre o assunto. Eu não tenho opinião formada se eu vou deixar ou não dinheiro para alguém caso eu faleça. Mas pensando rapidamente aqui na minha cabeça, a minha visão é mais ou menos a sua, o Cleison. É acumular até um certo patrimônio, depois ir torrando aos pouquinhos e não deixar grande coisa para alguém caso tenha. Cara, essa questão é muito difícil, né? Porque ninguém planeja morrer e muita gente morre sem ver a morte por perto, né? É relativamente incomum, né? Você chegar e falar, pô, não, peguei uma doença rara, o médico me deu mais 2 anos de vida, assim, ou tem que ser uma coisa assim, né? Relativamente incomum, ou você já tem que estar com 80 mais por aí anos para poder pensar, pô, não, em breve eu vou morrer, então eu vou torrar, eu vou gastar mais. É muito difícil, né, cara? Você botar isso em prática, por mais que você pense, é muito complicado, né? Eu penso o seguinte, beleza, eu tenho filha, de repente eu vou ter mais outro, a minha esposa parou de trabalhar, enfim, virou minha dependente, né, por um acordo nosso, e aí eu vou pensar, pô, não, vou deixar para ela, tadinha, só que, cara, eu não pretendo morrer antes dos 80 anos. Com 80 anos, se minha filha não estiver se sustentando, eu vou ter o desgosto de achar que eu fiz um mau trabalho, né? Então, falar, porra, vou ter que deixar meu dinheiro para ela aí, mas se tudo quiser, se tudo der certo, né, ela não vai precisar disso. E ela não vai se importar de eu gastar o dinheiro comigo mesmo, o dinheiro que eu acumulei, que eu trabalhei para isso. Então, colocar isso na prática, falar, não, eu vou sair torrando tudo, meus dependentes que se virem. Ou então falar, não, vou guardar para eles. Só que provavelmente eles não vão precisar, cara. Muitas vezes é muito comum e eu vejo com bastante frequência, né? O pessoal que tem inventário, que morre e tudo mais. Cara, a maior parte do patrimônio deixado em inventário costuma ser imóvel. Porque imóvel, a pessoa justamente está vivendo de renda, ou às vezes é só o imóvel que ela morava, né? Então não era que a intenção era deixar patrimônio para os herdeiros. Acabou ficando porque era o imóvel que ela morava. Então, uns 2 ou 3 que botava para alugar, usava como fonte de renda. E não pensando, pô, vou deixar esse imóvel aqui para o meu filhinho, para o meu netinho. Não, ficou porque estava imobilizado e foi difícil de se desfazer, entendeu? Então, essa opinião aí, cada um tem a sua, mas pôr em prática é algo difícil. Mas deixa eu emendar aqui com uma pergunta, eu só respondi a do Gleison, deixa eu emendar com uma pergunta aqui para o Alex, saindo um pouco aí desse âmbito militar. Pô, tinha uma pergunta cabeluda militar de um negócio que ele falou, cara, mas acho que eu não sei nem se eu vou perguntar, porque pode pegar mal. Vou perguntar, se ele responde se quiser, tá? Vamos lá. Polêmica. Não, porque não, são duas polêmicas aqui. Uma que é uma polêmica que eu vou elogiar um pouco, mas eu acho que o Gleice e o Thiago não vão gostar. Outra, vamos lá. Do militar, cara, polêmica 1. Você falou aí, não, que militar estuda pra caramba, passa 5 anos na academia, faz MBA, faz aquilo. Cara, quem tá pagando salário de militar é a população, né? O militar é um servidor público, aí você tá falando, pô, estuda pra caramba, faz isso, faz aquilo. Só que assim, eu, como civil, né, e eu tenho militares na família, tá? Cara, assim, eu vejo pouco retorno direto dos militares para a sociedade. Tá? É isso, posso estar completamente equivocado, mas eu vejo pouco retorno direto, tá garantindo a defesa, a soberania nacional, beleza, tá, eu tô falando assim, pô, beleza, por que o cara tá estudando MBA de, sei lá, de construção civil, cadê a ponte que o militar fez, entendeu? Tô querendo jogar na mesa uma polêmica aqui, porque essa opinião que eu tenho, né, não tô desmerecendo o militar, mas eu que pago o salário dele, eu vejo pouco esse retorno direto. Talvez exista um retorno indireto aí que eu não esteja enxergando. Vai nessa, depois eu faço a outra polêmica. Responde essa aí para ver se cola. Isso. Não, excelente. Olha só. Só antes de eu responder essa polêmica aqui, que você comentou aí da questão da herança, né? Eu sempre brinco que eu tenho um cálculo interessante, que é o seguinte: eu vou pegar tudo que eu tenho depois que eu me aposentar e eu vou programar que eu vou morrer com 100 anos e deixar 15%. Né? Então, aí o pessoal fala, pô, mas se eu não morrer com 100 anos, eu ainda tenho 15%, pô. E se eu morrer com menos, aí minha família fica com o resto aí, né? E outra coisa que você comentou que é muito interessante bom, se eu tiver com 80 anos, igual você comentou,
Tu tá com 80 anos, a sua filha tá com 40, 45. Cara, não adianta deixar nada para ela. Se ela chegou aos 45, ela não conseguiu nada na vida, não tem educação financeira, tu vai deixar o dinheiro para ela e esse dinheiro vai virar água também, né? O que a gente mais vê é a questão de briga por herança, porque aquele herdeiro ele já está cheio de dívida, já está de olho no dinheiro e às vezes é um imóvel bonito, bem localizado, mas ele mora no outro estado, ele está nem aí para aquele imóvel, ele está doido para vender a preço de banana para ele pegar um dinheiro que ele ainda não tem na mão. Então, herança eu acho que tem que ser dividido em vida. Então, tem imóvel, quer deixar... Ah, não, mas eu quero deixar um apartamento para minha filha aqui, só para ela não... para ela ter onde cair morta, né? Então, beleza, você compra um apartamento, vai lá e coloca no nome dela, né? Do que deixar esses milhões de herança aí. Mas, respondendo então a pergunta do Diego, isso é um podcast inteiro. É um podcast inteiro essa resposta aí. 2 pontos iniciais, né? Primeiro, a sociedade sabe muito pouco exatamente do dia a dia, dos estudos, né, do tudo do militar. Sabe muito pouco. E, de certo modo, ainda bem que não vê um retorno direto, porque, na verdade, o retorno do militar é o estudo da guerra. Então, o Brasil hoje, o que acontece? A gente comenta muito o seguinte, o Brasil hoje não dá tanto valor para as suas forças armadas, né? Muito pelo contrário, a gente vive numa situação contra militarismo, digamos assim, né? Pessoas que querem, inclusive, acabar com a polícia, enfim. Por quê? Porque o Brasil é um país pacífico, é um país que não precisa entrar em guerra com ninguém, não precisa de conflito com ninguém. Porque os estudos, né, aí a gente entra em vários outros estudos, aí você vem para a parte as expressões do poder nacional. Então, o poder nacional ele tem expressões econômica, a militar, né? São expressões de pressão. Então, as relações internacionais, elas estudam isso, né? Vai a relação entre os países e tal. E você também tem a parte da dissuasão e da persuasão. Quem tem forças armadas forte, potente, tem poder. Alguém tem dúvida? Qual é a guerra de hoje em dia? Estados Unidos e China. E a Rússia? A Rússia é um país que tem um PIB menor do que o nosso, né? Tem uma população menor do que a nossa, mas tem a parte militar muito melhor do que a nossa. Eles estão sempre lá fomentando lá a Ucrânia, porque a anexão da Crimeia na marra, mandando forças especiais lá para alguns países, aí tem lá os países bálticos, aí ele passa o gás que ele oferece lá para a Europa, enfim. Então, por quê? Quem tem a arma nuclear, quem tem a melhor forças armadas, tem o poder, ninguém se mete. A gente vê lá o Kim Jong-un, Coreia do Norte, né? Até os Estados Unidos, até o Trump, foi lá, conversou, veja bem, aí troca umas farpas aqui, faz uma guerra de Twitter, mas no fundo, né, tem um grande poder bélico. E no Brasil, a gente não vê esse tipo no dia a dia, né? A gente não vê esse tipo de benefício direto do militar. Quando eu digo que o militar estuda muito, é exatamente porque as pessoas têm a sensação de que militar não estuda muito, não trabalha, está lá e faz o quê, mas vamos dividir de novo, né? A gente tem a área de serviço, a gente tem a área dos combatentes, a gente tem a área de saúde, então tem diversas áreas dentro do militarismo. Mas quando você fecha na área que estuda a guerra, né, os combatentes ali, que são os de carreira das armas combativas, né, infantaria, cavalaria, aviação, essa parte toda aí. Cara, muita disciplina de relações internacionais, a gente estuda muita arte da guerra, a gente traz aí teóricos, né, do passado, Clausewitz, Jomini, então tem vários teóricos, traz lá das guerras napoleônicas, aí vem chegando até os dias de hoje, que a gente estuda diariamente. Quando eu digo a gente estuda diariamente, eu estou falando dentro das Forças Armadas, há setores específicos estudando isso diariamente. A seção do cara, o trabalho daquele militar é esse. É o quê? A guerra de quarta geração, que é a guerra informacional. Então,
Tem toda essa parte de espionagem, que os outros acham que é só coisa de filme, tem toda essa parte de tecnologia, desenvolvimento. O Thiago fez o ITA. A formação do ITA, ela é considerada a melhor do país, né? Em termos de... Eu até brinco, né, com as pessoas, conversando outro dia com a minha esposa, que não, agora vai ter cota para entrar no ITA. Eu falo assim, cota para entrar no ITA? O problema não é entrar no ITA, pode entrar sem prova. O problema é sair formado do ITA. O Thiago pode falar um pouco mais aí. O nível lá é muito alto. É muito alto. Então, assim, e lá, por exemplo, são militares, são engenheiros do ITA que estão junto da Embraer fazendo aquela aeronave espetacular, que é o KC-390, que está sendo vendido para vários países, inclusive, né? Portugal comprou, se não me engano, 8 aí. Então, a gente tem potencial, mas o Brasil ele está num momento em que não prioriza as Forças Armadas, não prioriza, não incentiva muito esse tipo de estudo, de evolução, enfim, né? Se a gente for buscar na história, muitas das tecnologias, das coisas que a gente utiliza hoje, foram desenvolvidas pelos militares. Obviamente, temos coisas ruins do passado, mas temos que focar e fomentar as coisas boas. Eu concordo um pouco um pouco e muito, né, com o que o Alex falou, que para quem entende de economia, eu faço mais ou menos um paralelo, que é meio que igual às reservas internacionais. Um país que tem reserva internacional, ele protege o seu câmbio. O país que não tem, não protege. O país que tem forças militares, protege a sua hegemonia. Quem não tem, só obedece quem tem forças. E é mais ou menos isso. A gente não vê muito o impacto das forças militares, a gente só vê, não, manda o exército lá no Rio para botar ordem na rua, manda o exército não sei quanto, porque a gente é um país pacífico. Mas no momento que a gente não tivesse forças militares, a gente não ia ter tanta passividade ou esse nível de negociação que a gente tem com os países externos. E concordo muito mais ainda com o final que o Alex falou, sobre a tecnologia gerada no militarismo. A maioria das tecnologias que os Estados Unidos lideraram ali depois da Segunda Guerra Mundial veio por causa dos investimentos militares. Muita tecnologia refinada que a gente tem hoje, internet, tudo, veio por causa das tecnologias militares. Então, quando você investe nesse tipo de ponta, a gente não colhe os frutos agora ou no médio prazo, a gente colhe no longo prazo. E por causa da negligência que o Brasil tem com essas forças, a gente não consegue colher esse longo prazo porque a gente investe muito pouco nessa área. Bacana demais. Eu só queria colocar minha visão como civil, nada militar, não tenho parente militar, tenho alguns conhecidos que são polícia militar, mas fazendo um parênteses aí com o que o Diego falou, que assim não vê muita vantagem no que foi no investir, né, em pagar salário de militar. Eu até penso que seja um investimento necessário, apesar de que eu acho que a nossa força militar, né, falando de soberania, é fraca. Eu acho que é muito fraca comparado com as grandes potências. Então, talvez o Brasil tivesse alguma possibilidade em termos de guerra, sei lá, de enfrentar alguns poucos países regionais aqui, mas falando de grandes potências, a gente não é nada, ia ser trucidado. Então, em termos de ter uma força militar fraca, é melhor não ter. Então, é bom que tenha uma forte. Então, eu acho que é válido, sim, investir em soberania, nos militares. A gente dorme tranquilo porque tem militar defendendo as leis, as regras e tudo mais. A única coisa que eu tenho um certo apontamento é sobre os privilégios. Assim como aí o Alex falou por longos minutos sobre a facilidade de um militar se aposentar, a facilidade de o herdeiro de um militar ter acesso aos recursos. Por que esse privilégio todo paramilitar, né? Eu sei que é um serviço importante, mas todo brasileiro é importante. E eu, como o Diego falou, que paga o salário do militar, queria igualdade nesse processo. Se para ele é possível, para mim também deveria ser. E se para mim não é possível, para ele também não deveria ser. Essa é só a minha colocação. Vai lá, Diego. E quem não gostar, meu irmão, mostra a arma, já era. Deixa eu. Vou mudar o disco aqui, cara. O programa, acabou caminhando pro militarismo, não sei o que, mas é legal pra caramba, cara. É um tema que, mas, apesar Diego, de ter. Mas, Diego, mas deixa eu fazer o apontamento aí que ele perguntou antes de você mudar o disco aí. Então, bom, o assunto realmente é bacana, né? E, cara, o que eu gosto é
é disso, é uma roda de amigos que a gente pode conversar sem viés, entendeu? Então aqui tá bem tentando mostrar aí os pontos de vista, principalmente de pessoas que não entendem a fundo, né? Então, olha só, a questão das Forças Armadas fraca, né? É comum, é muito comum, inclusive dentro do militarismo, a gente se comparar com os Estados Unidos. É muito comum. Mas a gente estuda, inclusive isso, né? Tudo que eu estou falando são estudos. Qual é a hipótese de emprego do Brasil? Quando a gente olha os Estados Unidos, é diferente. Estados Unidos, ele é, entre aspas, aí, a polícia do mundo. Ele quer se meter em tudo. Então, tem uma guerra na Coreia, ele se mete. Você vai lá, a guerra no Vietnã para evitar que os comunistas invadam e tomam, né? Aí ele dá o suporte agora para Taiwan, porque a China está querendo tomar Taiwan na marra. E vai lá e fomenta a guerra, entrega armamento para a Arábia Saudita. Enfim, então os Estados Unidos ele tem uma outra concepção de forças armadas. E ele é o país que é a vitrine, né? Todo mundo quer derrubar o 01, todo mundo quer derrubar o líder. E os Estados Unidos, ele é o 01, a tecnologia dos Estados Unidos, né? Então, no início do governo, aliás, foi no início do ano passado, se eu não me engano, que o Trump ordenou o ataque lá para o Qasem Soleimani, matou o cara e não tinha, foi só o peso do míssil que foi lançado que matou o cara, não tinha nem explosivo, né, aquilo ali, porque senão ia fazer um estrago muito maior. Então a tecnologia vai de acordo com a sua necessidade. E o Brasil, quais são as nossas hipóteses de emprego? Nossas hipóteses de emprego são nossos vizinhos. Então há uma comparação de força entre as Forças Armadas aqui. Então, a gente tem que se comparar primeiro com o Chile, com a Venezuela, com o Uruguai. A gente não vai entrar em guerra. Não vai vir aí um navio dos Estados Unidos parar aqui na costa e querer tomar o Brasil, e a gente também nem tem como fazer frente a um ataque desse, mas também não é o objetivo, né? Então, nossas Forças Armadas, elas não são fracas. Elas atendem ao que o presidente, o poder nacional, né, digamos assim, o que o país quer. Então, quando o presidente, com o Congresso e tudo, não dá o aumento para os militares, não coloca dinheiro para evolução tecnológica, o país está dizendo que aquilo ali não importa. Aí, mas e o país vizinho? Não, o país vizinho comprou uma aeronave melhor, está com uma antiaérea muito melhor também, está recebendo um equipamento russo. Tá, mas o Brasil é o maior território aqui. O Brasil tinha que dominar esse território aqui. E isso vem de políticas. Tá? Então, entendam o militarismo como o resultado e a execução de políticas. Então, tudo que o militarismo for agora e for ser no futuro é resultado de política. Então, quem decide tudo são os políticos. Finalizando, os Estados Unidos tem aí está chegando em quase 650 bilhões de dólares com gastos militares, né? O Brasil tem 22, então não tem como comparar. Na questão dos privilégios, para não deixar ele sem resposta, que eu não gosto de deixar ninguém sem resposta, cara, isso aqui também é um assunto bem, bem polêmico e longo. Eu sou um crítico nas Forças Armadas. A gente já tem um compromisso já de muitos anos antes dessa nova previdência aí, né, que teve aí com Paulo Guedes, Bolsonaro, enfim, de redução de efetivo, a gente já tinha um compromisso de redução de efetivo. Então, o que eu acho sensacional? O militar temporário. Porque quando você pega um militar temporário, ele está recém saído ali da faculdade e tal, ele consegue entrar, ele pode trabalhar por 8 anos, ele vai ter todo o ensinamento, né, toda a doutrina, tudo que tem dentro do militarismo, ele vai ter o salário ali, ele vai ter 8 anos daquele salário caindo todos os dias, normalmente, e depois ele vai embora e vem outro. Então, eu acho que as Forças Armadas elas podem funcionar com grande parte de temporários. E aí você não pesa, né, toda a folha de pagamento. Na verdade, é isso que já acontece há anos. Antes dessa reforma da Previdência, isso já vinha acontecendo. No entanto, quando eu falo assim vou falar da galera, desses generais que a gente vê por aí, essa galera, né, e eu me incluo nela porque eu sou oficial de carreira, a decisão da vida delas cabe às Forças Armadas. Então, por exemplo, hoje eu estou em Belém, não foi porque eu acordei e falei assim, quero ir para Belém. Não.
eu acordei um dia e alguém apontou e falou assim, você vai para Belém dia tal, prepara suas coisas e vá. Né? Então, e daqui eu não sei para onde eu vou. Então, o que acontece com isso? A esposa tem que largar emprego, porque às vezes ela trabalha numa empresa local e com isso você não consegue emprego para onde ela for. Às vezes ela é até concursada, mas é estadual e também ela não consegue ir lá. Então você fica trocando seu filho de escola toda hora. Então tem algumas coisas, né, que na verdade não são privilégios, são compensações. Lá na Áustria, por exemplo, as Forças Armadas lá, o cara ele fala assim, eu só quero trabalhar nesse bairro e eu não saio daqui. Ele é como se fosse um CLT. Por quê? Porque a força não obrigou ele para ir outro lugar. Então, como a gente tem várias particularidades dessa, né, que muitas pessoas falavam para mim e falam, né, eu não conseguiria ser militar porque eu não conseguiria viver nessa vida de mudança a cada 2, 3 anos. E quando a gente pega o militar e manda ele lá para a fronteira, lá para Erunepé, Tefé, aquelas fronteiras que realmente estão lá, que são o suporte dos índios que estão lá na fronteira recebendo venezuelano, fica pior ainda, porque às vezes a esposa do militar é a professora do local. Se ela já for da área de saúde, ela vai atender lá, porque ela é da área de saúde, ela vai ver alguém precisando. Então, assim, dentro, né, refinando ali, tem muita coisa dentro do militarismo que precisa de uma compensação. Agora, eu concordo que a gente consegue enxugar e colocar o militar temporário e a folha de pagamento final, né, fica bem pequenininha. Falei pra caramba e aí agora podem mudar o assunto aí. Não, mas é bom ter o ponto de vista de quem está dentro, ainda mais aí há mais de 2 décadas, né? Mesmo assim, algumas coisas assim, acabam ficando não sem resposta, né? Mas assim, então por que tem uma pensão do valor integral do salário para o filho até 24 anos? Por que teve tanta pensão aí de questão de ex-combatente para filha solteira até morrer, né? E aí você sabe que muita gente acaba não casando no civil, tem união estável, tem filho, tem o cacete, mas não casa só para continuar recebendo. Tem coisa que, infelizmente, o que foi passado não tem como mudar, né? Não dá para você tirar o direito adquirido de alguém. Mas eu gosto dessas perguntas, desses tópicos, porque a questão da pensão da filha mudou em 2000, lá em 2000. Então, o que acontece? A questão dos militares é tão pouco falado que as pessoas em geral, né, que não são militares, não têm noção do que já foi mudado. Então, por exemplo, lá atrás, vamos pensar lá em 1942, vamos pensar na guerra, os pracinhas que foram para a guerra, né? Então, beleza. Se o Brasil entrasse em guerra, né, imagina agora, o Brasil entra em guerra hoje, eu vou lá para o front, eu morro, a minha filha tem 1 ano. Então, o Estado pensou o seguinte, bom, eu mandei esse cara para a guerra e ele morreu, eu não posso deixar a filha dele desamparada. E naquela época dava-se a pensão vitalícia e acontecia isso aí que você está falando. Mas em 2000 mudou, acabou esse negócio da pensão vitalícia. Mas você vai encontrar em jornais hoje pessoas usando esse argumento, mas aí é um ataque ad hominem, né? Um negócio mais para denegrir ali o militar do que realmente trazer uma notícia. Não, tá certo, tá certo. Bom, deixa eu mudar o disco do militar, porque de repente tem gente que muda o disco aí, mano. Tem gente que de repente odeia militar, ou adora militar e tá puto ou comigo, ou contigo, ou com o Gleison, né? Então, vamos voltar para a parada do investimento aqui, porque eu tenho mais uma polêmica aqui para botar na mesa, cara. Que é o seguinte... o Alex declarou no blog dele já uma vez aqui, ó. Como já andei por vários países e centenas de cidades por aí, tenho tudo isso em mente, blá, blá, blá. Ele também já falou em algumas lives e já demonstrou, enfim, em conversas, em grupos e privados também, falando, não, porque eu fiz isso, fiz aquilo, de repente eu tenho um carro legal, eu tenho isso, tenho aquilo. Você é um cara, Alex, que não se preocupa em demonstrar frugalidade, minimalismo, nada disso, mas é da comunidade FIRE, né? Você é quase uma exceção. Tem gente que foca muito no minimalismo, como foi a Yuka aí no episódio passado,
porque esse aqui vai para o ar depois do dela. Tem muita gente, o Gleison também fala muito sobre simplicidade, minimalismo, e muita gente, né, que é blogueiro enfim, produz conteúdo ligado a investimento, fala sobre simplicidade e minimalismo, né? Você é um cara que não só não fala como isso, como demonstra que leva uma vida... você vive também o presente, bastante, né? Não estou falando que quem é minimalista não vive, tá? Calma aí, Gleison, segura aí. Mas tem mais gente que foca nisso, você não faz questão. De repente é uma coisa legal. Não, eu faço isso mais como um elogio, porque assim, o brasileiro, no geral, tem muita vergonha de falar assim, pô, não, eu ganho bem, então eu faço isso porque eu mereço, porque eu tô afim. Eu prefiro, de repente, me aposentar 5 anos depois, 10 anos depois, mas ir curtindo agora, ao invés de ficar poupando, ficar aqui de pão duro, na visão de muita gente. Isso, de certa forma, é um estímulo, porque você, como o seu foco principal não é ficar pregando aposentar antecipadamente, né, como eu mesmo faço, né? O seu foco principal é educação financeira, tá? E é legal você mostrar que dá para ser educado financeiramente e você ter uma vida bacana, você ter uma vida fazendo o que você quer. Você planejou isso, assim, a parte do teu... Não teu marketing, porque tu não ganha porra nenhuma com isso, né? Até onde eu sei. Mas, assim, você faz isso voluntariamente pensando, cara, eu vou falar tudo que eu faço mesmo, porque eu gosto de ter um conforto, eu gosto de viajar, ou sai naturalmente mesmo. E se você tem alguma crítica aí com relação ao pessoal que poupa mais, né, faz aquelas gratificações adiadas e só para tentar se aposentar logo, qual é a sua visão aí sobre isso e sobre você próprio nesse ponto? Então, cara, é questão da educação financeira mesmo, né? Tudo que eu falo, tudo que eu coloco lá no meu blog, lá no site, é 100% verdadeiro. Então, realmente, na verdade, tem coisa que eu nem coloco justamente porque vai gerar polêmica, né? Isso aí que você falou. É que eu penso o seguinte, ó, as pessoas confundem muito frugalidade com miserabilidade, confundem aí o minimalismo com culto à pobreza. Então, eu tenho uma visão um pouco diferente. A minha visão de minimalismo não é não ter as coisas, né? Não é ser pobre ou ficar falando aí, né, igual o TR, né? Ah, eu tenho tantos milhões, mas eu comprei um celular de 1.600. Entendeu? Assim, na minha visão, isso não é uma questão de ser minimalista. Eu penso o seguinte, a gente tem que viver bem. Então, eu trabalho todos os dias, eu acordo, eu estudo, eu vou lá, faço minha atividade, me preocupo com aquilo, o salário cai na conta, eu tenho uma educação financeira para eu viver bem. Então, eu não posso simplesmente deixar de viver o presente pensando em viver no futuro. Eu não sei se o futuro... Bom, a pandemia mostrou, né, que pessoas aí com muito dinheiro morreram, né? Enfim, então juntou durante vários anos e acabou que não usufruiu, né? Então eu penso que a gente tem que aproveitar o momento. E aí realmente a questão da educação financeira. Quando eu falo dessa questão aí do minimalismo, vou dar um exemplo, né? Para mim, minimalismo é você não ter o excesso daquilo que você também não precisa. Então, vamos supor, bom, eu tenho um blog e eu tenho um site, eu tenho um canal no YouTube, eu preciso de um bom computador. Então, eu vou lá e compro um MacBook. É caro, mas é o computador. Eu só tenho ele e eu vou usar ele para tudo. Né? Então, eu não preciso ter 2 computadores, um desktop, um notebook, mais um outro computador para fazer a filmagem, enfim, outros aparatos. E aí, eu vejo mais o minimalismo na questão de você ter o essencial, mas o melhor do essencial, que é para você viver. Então, por exemplo, aqui em casa, a gente tem um rack na sala e só tem a televisão em cima. Então, né, você vai ver vários hacks, aí uma planta, uma flor, um não sei o quê, compra mais um negócio, aí compra outro e tal, não sei o que lá, e começa. Então, eu tenho mais a visão do minimalismo de você ter o mínimo necessário para você viver. E a questão da frugalidade é realmente... eu há muito tempo, né, eu penso nisso, comento
na verdade, não debato muito, porque no Brasil realmente a gente tem um certo culto à pobreza. Se você chega e você fala, você está viajando aí pelo Brasil todo, né? Bom, você já deve estar sendo considerado como um snob, alguma coisa, está passeando, carro bom, vai para lá, vem para cá, fica no hotel, tira foto. Então, as pessoas acabam que dão valor para quem cultua a pobreza. Então, se chega uma pessoa lá e fala assim, eu nunca tive esse problema, não. Nunca passei por um problema com o carro porque o meu carro é novo. Não, então você não pode ser frugal, você não pode pregar o minimalismo, porque você tem que ter um carro ruim, você tem que ter um carro quebrado, você tem que ter um celular que tem que ter tela verde ainda, né? Então, eu não sou dessa linha, eu sou da linha de que eu tenho que ter conforto, minha família tem que ter conforto, e a educação financeira, sim, vai levar a gente até o objetivo que a gente traçou. Eu acho que é exatamente isso. Muitas pessoas entendem o conceito de minimalismo errado e eu acho que é puxando mais pro lado do essencialismo que é o que o Alex bateu forte ali, que é o que você precisa, é a essência ali que você precisa para viver, não porque você precisa viver com pouco ou você precisa viver com muito. Você só precisa viver na medida certa, no estilo de vida que você quer levar. Eu vou colocar uma questão aqui. Tá passando o carro da pamonha aqui agora, velho. Nossa, bem na hora que eu falar. Compra aí pra gente, pô. Sério, meu. O cara da pamonha tava falando de frugalidade aí, ó. Pamonha é bom, né? Barato, ó. Traz aí pra gente comer, pô. Então, entrando nessa questão de minimalismo e o que você pontuou como culto à pobreza e tudo mais, existe muito essa confusão, mas eu quero colocar uma questão que não foi apontada por você nem pelo Thiago, que é a questão de valores. Porque eu posso muito entender que o essencial, por exemplo, ter um carro pode ser uma questão essencial para mim, para você, mas a gente vive num planeta de recursos escassos. Então, eu adoro aquele carro antigo, né? Eu sou vibrado em carro antigo. E eu gosto muito de Opala, sabe? Aqueles 8 caneca que faz aquele barulhão bonito. Aquele carro bebe mais do que não sei o quê. E vai contra os meus valores pessoais de defender um planeta que tenha a perspectiva das gerações futuras viver bem, em questão ambiental, ter um carro desse. Então, eu posso hoje comprar um Opala bonitão, sair desfilando na rua e colocar, encher o tanque de combustível que eu sei que vai gastar para caramba combustível, mas eu vou destruir o planeta em função disso. Então, eu acho que, além da questão de você viver bem, ter a possibilidade de ter um carro e comprar um carro, você tem que avaliar os seus valores pessoais. Eu vou dar um exemplo pessoal. Eu fui no Rio de Janeiro tempos atrás aí, antes pandemia, no Museu do Amanhã. E lá, quem não foi, visite, que é muito legal. E lá tem um painel interativo que você faz o seu teste de pegada de carbono, para ver quanto que você contribui para poluir o planeta, né? E eu, todo consciente, achando que sou um cara que preserva o planeta e tudo mais, com um discurso nessa pegada, fiz o teste e você vai respondendo algumas perguntas pessoais lá, do que faz, do que não faz. Chegou no final e eu observei que era necessário um planeta e meio para sustentar a vida que eu levo. E considerando a vida de um americano de classe média, são necessários 7 planetas para sustentar a vida de um americano de classe média. Nesse sentido, imagine se todo chinês tivesse a vida de um americano de classe média. A gente não ia ter mais planeta. Então, não é viver só bem. Às vezes a gente tem a possibilidade de viver bem. E eu tenho a possibilidade de ter um carro de 2.0, um carro bacana, mas isso vai de acordo com os meus valores pessoais? Não, não vai. Então, é por isso que às vezes a gente tem que entender o minimalismo, a frugalidade, também como uma forma de validar os seus valores pessoais, e não só a possibilidade de fazer aquilo ou não. Compreende? Sim, perfeitamente. Bom, na verdade é o seguinte, bom, os seus valores são seus valores, então se você tem esse valor aí, você não tem o carro que você quer, aquele opalão engrenado lá, é porque ele está em segundo plano. Então, eu acho que você está certíssimo, né? Mas é algo que você tem, é um valor seu. Agora, a gente tem que respeitar os valores de todos, né? Aqui, na verdade,
concordo muito com você, apesar de desconfiar de alguns dados, né? A gente vê, por exemplo, precisa de 7 planetas para um americano, a vida média. Imagina os chineses. Tem dados que eu sou um pouco cético quanto a certos dados, né? Quanto a certas narrativas. Porque já viram aquele meme? Tem um meme lá que o pessoal falando assim, né? A cada minuto, 2 mulheres negras lésbicas morrem no Brasil. Aí, pô, isso aí é no corredor da Humanas, da faculdade, né? Aí quando você vai lá no corredor de exatas, aí o cara fez o cálculo, né? De, pô, quantas pessoas seriam necessárias para morrer de acordo com a métrica que o pessoal de humanas colocou, né? Então, às vezes, eu acho um certo exagero, mas eu concordo com você que isso é questão de valores. E se você tiver uma fala, eu penso assim, se você tiver um opalão daquele, você não vai estar usando aquele opalão todo dia, o dia inteiro, né? Então, talvez você tenha um uso dele, que é um uso que vai te trazer um prazer, mas que você não vai destruir o mundo, né? Então, depende muito realmente, como você falou, né? Dos valores de cada um. Mas a gente tem que respeitar aquele que acha que não, aquele que toma refrigerante com canudinho de plástico, né? E aí ele vai matar a tartaruga, que vai matar outra, e aí vai acabar toda a espécie de tartaruga, e aquele que é o vegano que fala, não aliás, tem um vegano, como é que é o outro que eu esqueci, que não tem nada do derivado de animal, né? Então, vegano mesmo, vegano. Tem um vegetariano e um vegano. E é o vegano, na verdade é o vegano mesmo que eu quis dizer. É aquele cara, vegano mesmo. Ele não toma leite porque veio da vaca, a vaca é um ser vivo e tal, ele não come ovo porque o ovo vem da galinha. Respeito todos eles, apesar de eu ser praticamente carnívoro, mas eu respeito todas as opiniões e tem que se sentir bem, né? Eu acho importante essa questão dos valores aí, não só com o terceiro, como com o mundo, como com as próximas gerações. Eu acho, assim, não é importante, é fundamental, na verdade, né? Todo mundo tem que ter, no mínimo, uma consciência. Porque quando você está fazendo alguma coisa, para você ter a consciência que aquilo está diminuindo a vida útil de alguma coisa no planeta, né? Mas, assim, tão importante quanto, ou então um pouquinho menos, são os valores pessoais, assim, no que faz sentido para você e no que te faz feliz de alguma coisa, né? Então, eu falo assim do Alex falar, assim, mostrar um pouco, né, essa vida de bom vivant, que muitos poderiam encarar assim, né? A galera Fire lá falando, pô, todo mundo contando centavinho na planilha e o cara dizendo que tá viajando para centenas de cidades e comprando o microfone AKG 3000 e com o carro zero, blá, blá, blá. Beleza. Até aí não tem problema, o cara, assim, ele não pode criticar se ele tá conseguindo pela educação financeira dele e com um salário bom, que se ele tem é porque ele fez por merecer e tudo mais. Não dá para o cara criticar, falar, pô, como é que você quer fazer educação financeira se você não é frugal? Assim, uma coisa não está ligada na outra, mas essa comunidade Fire tende a fazer essa ligação um pouco forçada, né? Dizer, uma das formas, você atinge mais rápido a sua independência financeira? Pode até ser, mas a que custo, né? E ao mesmo tempo pode ter o viés negativo da pessoa falar, pô, se eu não tiver esse carro aí, se eu não viajar para centenas de cidades, talvez eu não seja feliz. E aí você acabar ficando insatisfeito por causa disso. Fala até uma bobagem, assim. Outro dia, minha esposa viu uma foto no Instagram de um biquíni que estava lá, e tem aquele negócio que marca, né? Eu não entendo muito bem, mas marca a loja que é daquele biquíni. Ela fala, pô, gostei, vou dar uma olhada. Foi ver, cara, o biquíni está R$ 350, entendeu? Um negócio surreal. Mas beleza, ela tem, até por conversar comigo, né? Minha esposa e tudo mais, ela tem a mentalidade que ela não precisa de um biquíni de R$ 350, né? Ela não precisa comprar o mais barato da loja Renner, mas também não precisa daquele lá da marca XYZ, tá? Então, você tem que saber a sua medida e saber os seus valores pessoais também para você atingir o seu grau de satisfação, né, com o dinheiro que você tem. Não adianta você ficar almejando, pô, eu queria ter o que o Alex tem, fazer o que ele faz, se você ganha menos, né, e você ficar infeliz com isso. Tem muita coisa envolvida aí, eu só queria apontar esse diferencial, né, de o Alex não só não se preocupar em dizer que é frugal, que é isso, que é aquilo, mas ainda mostrar que faz e vive bem e mesmo assim está aí rumo, né, já praticamente independente financeiramente, e tudo caminha para que só melhore. Uma coisa não está ligada à outra aí, de dependência financeira e custo extremamente enxuto.
Eu acho também que tem muita questão de fases de vida, né, cara? Tem momentos em que você precisa apertar o cinto, que você coloca um prazo determinado para viver realmente frugal, você coloca lá essa meta, atinge, e depois você passa a viver de forma mais, sei lá, mais confortável, gastando e entendendo que o presente é importante tanto quanto o futuro. Acho que é bem essa pegada aí. Caramba. Ô, Terry, o ifólogo pop deve estar puto agora cortando o próprio cabelo dele, ouvindo isso. Não, então, na verdade, o que eu falei agora aí, tipo, se você coloca aí uma meta específica e você é ousado nessa meta, você pode desequilibrar sua vida por um determinado período de tempo para atingir isso mais rápido. Eu acho que é válido, sim. Agora, você não pode fazer isso a vida toda, né? Eu acho que é igual uma dieta. Quem quer emagrecer rápido, corta um monte de coisa bem rápido e emagrece super rápido, mas só que manter isso que é difícil, né? E eu acho que é nessa pegada. Então, olha só, é perfeito aí, né? Que vocês comentaram aí, comentário do Diego, o seu aí. O que acontece? O planejamento financeiro ele tem que ser feito. Então, há 20 anos, eu não fazia as coisas que eu faço hoje. Há 20 anos, eu não investia como eu invisto hoje. Entendeu? Eu não tinha o dinheiro que eu tenho hoje. Então, o problema é o seguinte: muitas pessoas se apegam à frugalidade, a investir, tem prazer em economizar mais e mais e mais, e ver o patrimônio crescer, e esquece que iniciou aquilo com o objetivo de ter uma vida melhor um pouco ali na frente, dali a 10, 15, 20 anos. Eu tenho N exemplos de amigos. Eu tenho um amigo, eu tenho um amigo que ele ganha mais ou menos 16 mil por mês. E aí ele aporta lá, sei lá, digamos, ele aporta 6 mil por mês, ele vive com 10. Mas ele falou que para ele se aposentar, ele tem que ter uma renda de 40. Ou seja, ele não quer se aposentar. Porque se ele ganha 16, vive com 10, para que ele quer 40 depois? Ele não gasta 16 hoje, vai gastar 40 depois? Então tem gente que não quer parar de ver o patrimônio crescer. E aí entra muito essa discussão, esse debate da pessoa que está vivendo aquilo que ela programou para viver. A gente fez uma live, né? Eu, Viver de Dividendos, e o Rafael, lá do Investidor Internacional, falando sobre essa questão de ser FIRE, né? Porque tem gente que fala assim, mas aí o Bill Gates não parou de trabalhar. É outro assunto, não é porque ele não é FIRE. Ali é outro propósito, né? Então, tem muito papo aí em cima dessa questão aí de ser FIRE, de usufruir daquilo que você acumulou durante um tempo, de fazer o planejamento financeiro. E aí já deixa aqui para a gente fazer outros podcasts aí para bater esses papos polêmicos aí. É exatamente isso, Alex. Eu acho que é essa síndrome do tio Patinhas de querer acumular infinito sem pensar no resto. Mas é o que você disse, tem muito papo. Eu acho que ao longo desse episódio de hoje a gente falou muita coisa que ia ser resolvida em outro podcast. Mas infelizmente a gente vai ter que terminar esse aqui. E a gente já tá há um tempinho. A Diego tem filha pequena que já deve estar subindo na perna dele. A Alex também tem a filha dele e a esposa dele para tomar. Mas esse papo aqui vai continuar, provavelmente tão cedo quanto a gente espera. Eu já vou deixando aqui meus agradecimentos. Valeu todo mundo que está acompanhando a gente até aqui. Hoje o papo foi bem bacana e com certeza o Alex vai voltar aí para falar mais com a gente. Só aí, galera. Diego aqui da Aposente Cedo se despede também. Pô, muito bom. Realmente a conversa vai fluindo, né? O Alex já tem experiência de comunicação em podcast há um tempão. O cara vai falando e é bom que todo mundo é franco aqui, né? Todo mundo vai dando opinião, ninguém sai chateado com o outro. O ifólogo também não pode ficar chateado não, tá? Tava brincando, negócio de corte de cabelo, cara. Isso aí cada um sabe a sua economia. É aquela coisa, né? O Diego faz o dever de casa, o Diego vai lá, investiga a vida do cara, olha o blog, olha o YouTube. Eu e o Gleison aqui, a gente só senta e fala. Cara, eu fico olhando jogar gasolina e tacar fogo, entendeu? A ideia é botar na berlinda da vida. Você levanta a bola, a gente chuta, mano. O seu IF falou que foi encurralar, não sei o que. Eu falei, pô, que isso, cara? Mas a ideia era essa mesmo, ainda bem que ele... Então deixa meu abraço aí para todo mundo, para quem tá ouvindo, militar, civil, extraterrestre, o importante é estar curtindo aqui com a gente. Valeu. Não, maravilha, eu também deixo aí meu abraço aí pra galera.
Quem quiser acessar sapienlibre.com lá e no Instagram também. E é muito bom quando a gente tem essas opiniões que são divergentes, né? Que a gente consegue enxergar o ponto de cada lado e ter uma mente aí que é esponja, né, cara? A gente consegue absorver sem ficar retrucando tudo, sem ouvir a outra pessoa, né? Muito obrigado aí a todo mundo que ouviu até agora. E aí eu deixo finalmente aí para o nosso convidado especial. Pô, galera, show de bola mesmo. o especial. Pô, muito bom mesmo o papo aqui, né? Vai fluindo, tem muito assunto. E agradeço a vocês aí, porque realmente é um ambiente que a gente pode conversar, ter opiniões diferentes, mas a gente não vê nenhuma briga, nenhuma discussão, né? Um não está querendo impor aí a vontade do outro, né? E para quem quiser, então, não me conhece, quiser acompanhar o conteúdo aí, tem o site comoinvestirnoexterior.com, canal no YouTube é a mesma coisa, e nas redes sociais é o BP Milhão. Então tem o Instagram, tem o Twitter, tem o Facebook, e estou sempre respondendo aí as dúvidas da galera no Instagram, e pode chegar aí no site também, no blog, que a gente conversa. Faltou o cupom do Remessa Online, hein? É o cupom. Ah, sim, pô. Quem quiser enviar dinheiro pela remessa online, utiliza aí o cupom Investir no Exterior. Esse daí ajuda a manter o canal. O jabá é completo, cara. O jabá é completão aqui. E quem quiser falar com a gente, participar da mesa aqui, botecofire@gmail.com. Um abraço. E despedindo com o grito da filha do Diego. Boteco tem criança, tem cachorro, tem tudo. Tem tudo, tem tudo.